Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Jefferson Vieira, Kodansha, faixa preta 7º Dan, da Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro, árbitro internacional A, atualmente faço parte do IGF World Tour, que é o ranking da Federação Internacional de Judô, onde a gente participa de vários eventos aí, Grand Slam, mundiais. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho de judô. Mas olha, a história de Jigoro Kano, linda, maravilhosa. Mas vamos falar um pouquinho hoje da minha história, de onde eu vim, como começou a minha história dentro do judô. Eu comecei a prática do judô no ano de 1976, na Academia Beldocan, em Belford Roxo, com o meu saudoso sensei Luiz Araújo de Lima, a qual eu devo tudo que eu conheço hoje no judô. Olha, falar do sensei, não tenho nem palavras, o agradecimento que eu tenho a ele de ter me mostrado essa arte maravilhosa que é o judô. Me apaixonei pela arbitragem, só que você tinha que ser faixa preta para ser árbitro também, eu não era faixa preta. E em 1986 me tornei faixa preta. Fiz o curso de arbitragem também, e aí outra pessoa que eu tenho que agradecer muito, muito, que aprendi muito na arbitragem do judô, a qual hoje eu devo também tudo que sei a ele dentro da arbitragem, que é o professor José Pereira Silva, a qual eu tenho aí como um segundo pai, e eu digo isso a todos, porque o judô nos traz isso, a hombridade de reconhecimento das pessoas. E são duas pessoas que eu reconheço muito dentro do judô, que me introduziu nisso tudo, que é o professor Luiz Araújo de Lima, que foi meu primeiro sensei, e o professor José Pereira. São duas pessoas maravilhosas que me introduziram no caminho do judô. E continuando essa jornada, eu competia, eu arbitrava, e foi indo no ano de 1992, eu saí árbitro nacional. E começou a minha jornada, de gostava tanto de arbitrar eventos nacionais, brasileiro, e sempre com auxílio do professor Luiz Araújo Lima e do professor José Pereira. Nessa época, eu já estava no Colégio Sion, professor Ney Wilson. Por que eu estava já no Sion? A Academia Beldocan, em Belford Roxo, era uma academia pequena, nós não tínhamos muitas condições de treinamento. É o que acontece nos dias de hoje com os atletas também, procuram os grandes clubes. E na época, eu e meu irmão, Anderson Vieira, que também é judoca, faixa preta, 3º Dan, fomos para o Santa Luzia e começamos a treinar com o professor Ney Wilson. E aí começou uma nova fase nossa. E eu tive a oportunidade, com o professor Ney Wilson, de fazer a minha primeira viagem internacional no ano de 1995. Foi uma competição em Portugal. Eu fui para arbitrar. E aí nessa época, eu tinha acabado de ser promovido a árbitro, que hoje é regional, na época era o FIS de C. Eu fiz a minha primeira arbitragem internacional em Portugal. Olha, dali para frente eu tomei gosto, eu falei, olha, é isso que eu quero dentro do judô hoje, eu gostei, a arbitragem para mim vai me levar a lugares que não sei aonde vai dar. E foi isso que eu comecei a planejar na minha vida. Agora, uma outra coisa importante falar é que você tem que ter muito apoio da família. A família, você se abdica de muitas coisas, nos dias de hoje também. Tem aqui minha esposa Clarice, que ela pode bem falar isso, o sacrifício que a gente faz, porque fica meses, às vezes um mês você sai, fica 20 dias fora, às vezes fica 30 dias, dependendo do evento, às vezes você tem 2, 3 eventos diretos, que já aconteceu isso, e você vai fazer 2 eventos na Ásia, você vai ficar 20 e poucos dias fora de casa. Então você tem que contar muito com a família também, isso é muito importante, você ter esse apoio da família, porque senão você também perde o seu ritmo, perde o chão também se não tiver esse apoio. E aí agradecer muito ao professor Paulo Vanderlei que fez o convite para eu estar no Mundial, que foi em Málaga, na Espanha. Foi um evento assim maravilhoso, eu tive a oportunidade de estar fazendo meu primeiro Mundial universitário, e eu agradeço muito ao sensei Paulo Vanderlei Teixeira, que hoje preside o
Comitê Olímpico do Brasil. Agradeço muito a oportunidade que ele me deu de estar nesse evento. E a partir desse evento, uma janela muito grande se abriu. Eu fiz, a seguir esse evento, eu estive na Suíça. Esse meu irmão, que é faixa preta terceiro dan, vive em Genebra, na Suíça. Eu fiquei lá para dar algumas clínicas de arbitragem para a Federação Suíça. E a arbitragem foi criando mais gosto, cada vez mais, e me dando mais prazer. E chegando ao Brasil, no ano de 2001, eu recebi o convite do professor Walter Russo, que tinha acabado de assumir a coordenação de arbitragem na época da Associação Brasileira de Desportos de Cegos do Brasil, porque não existia ainda como era feito os atletas de Paralimpíadas. Era o único professor, o professor Fernando, ao qual carregou essa árdua tarefa e gostosa de fazer. Ele fazia isso sozinho na época com a equipe paralímpica do Brasil, a qual o professor Fernando tem o maior respeito e admiração por todo o trabalho que ele fez, principalmente com todos os atletas do Brasil e principalmente com o Antônio Tenório, que é o nosso campeoníssimo aí paralímpico. E aí o professor Walter Russo assumiu esse trabalho e começou a montar uma gestão. E dentro dessa gestão ele me convidou para estar coordenando a arbitragem. E participando disso, nós fizemos vários congressos, participamos. O primeiro evento que teve foi no ano de 2002, uma Copa do Mundo que foi no Rio de Janeiro, que veio atletas aí do mundo todo, paralímpicos, e ficou muito legal esse evento. E aí eu fui criando gosto também para o desporto paralímpico, fui conciliando a arbitragem olímpica e a arbitragem paralímpica. E eu tive a oportunidade de também, junto com o paralímpico, arbitrar vários mundiais. Se me recordo, até o ano, eu arbitrei o Mundial de 2003, 2006, os Jogos Pan-Americanos Rio 2007, estive presente, participando nos Jogos Pan-Americanos, e no Pan-Americano eu estava fazendo a coordenação desse evento. Foi um ápice ali naquela época, na minha carreira, estar coordenando a arbitragem dos Jogos Pan-Americano, arbitragem de judô. Foi um marco na minha vida aquilo ali. Posterior a isso, eu fui logo convidado. Eu ainda não era árbitro internacional A, eu era árbitro internacional B. E continuei galgando, trabalhando com judô paralímpico e olímpico. No ano de 2009, eu fui convidado para fazer exame para FIGEA na cidade, em Cuba, de Havana, e aí onde eu logrei o meu tão querido título de árbitro internacional A. E chegando ao Brasil, tive uma outra grata surpresa. O professor Paulo Vanderlei, mais uma vez, me virou para mim e perguntou: Jefferson, você tem disponibilidade para estar indo à Universidade da Sérvia? Eu falei, porra, me pegou assim de surpresa. Eu falei para ele, sim, claro, mestre, sensei, com todo prazer eu quero ir, sim. E nesse ano foi quando as portas se abriram na Federação Internacional. Chegando na Sérvia, quem estava lá coordenando a arbitragem era o alemão, diretor de arbitragem da FIGE e da Europa, professor Aquiles. E meu primeiro grande evento, assim, já tinha arbitrado um mundial, como o FIGE-B, mas ali eu era FIGE-A, eu estava dentro de uma universidade, um evento bastante importante. E a grata satisfação de participar bem do evento. No final do evento, o professor Aquiles me chamou e me perguntou: Jefferson, você tem condições de participar do circuito internacional se for convidado pela Federação Internacional? Eu recebi aquilo assim com uma alegria muito grande. Falei, claro, claro que tem sim. E a partir daí, do ano de 2009, eu fui sendo convidado, começamos um evento, teve o Grande Slam, a grata satisfação também teve o Grande Slam no Rio de Janeiro logo em seguida, e o sonho também de todo judoca qual é? Conhecer o Japão. E eu não conhecia o Japão.
Falei, poxa, será que eu vou ter a oportunidade de estar agora no circuito de ir ao Japão, a um grande slam do Japão, a um evento que tenha no Japão? Será que vou ser abençoado por Deus para estar participando? E aí eu continuei arbitrando, mas na minha vida eu sempre coloquei as coisas na mão de Deus. Tudo tem seu tempo e sua hora. Fui participando, participei de Grand Slam, Grand Prix, até que surgiu a oportunidade de 2012, eu recebi a convocação da Federação Internacional para ir ao Grand Slam no Japão. Olha, eu saí do chão quando eu abri o meu e-mail e vi aquela convocação para o Grand Slam de Tóquio. Fiquei nas nuvens, falei, poxa, vou me beliscar, isso está acontecendo mesmo? Será real isso? É um sonho do judoca, um sonho de uma vida, de conhecer o Japão. Mas era real. E aí eu comecei a me preparar, falei, poxa, esse evento é muito especial. Eu conheci o Japão, o berço do judô, o berço da minha modalidade. E aí estava lá no Japão, arbitrando, pessoas maravilhosas. Olha, é um país, eu particularmente adoro o Japão. As pessoas, uma qualidade de vida maravilhosa. E ainda mais você está no berço da tua modalidade. Conhecer a Kodokan foi algo assim para mim imensurável, não dá para medir. Foi uma emoção muito grande quando eu botei os pés naquele dojo, que eu pude fazer meu primeiro kemi lá. Foi assim, uma coisa que não tem explicação. A forma que eu recebi esse presente de estar indo ao Japão pela primeira vez. E ainda mais indo convidado pela Federação Internacional. E, poxa, tudo isso aí nos traz um filme. Nós retornamos, vamos lá atrás, da onde nós viemos, quem nos ajudou, quem nos incentivou a chegar até aqui. Esse filme passou na minha cabeça assim, quando eu estava dentro da Kodokan. Aí você lembra, poxa, professor Luiz Araújo de Lima, pegou o Jefferson Vieira, aquele cambirimbazinho lá de Belfort Roxo, da Baixada Fluminense. E hoje ele está aqui no berço do judô na Kodokan. Professor Pereira, que me ensinou o meu primeiro koká na época, hoje está aqui arbitrando um grande slam no Japão. Eu agradeço muito essas pessoas, muito mesmo. E de todos esses passos, cada passo que eu dou na minha vida, eu agradeço muito a Deus em primeiro lugar e as pessoas que me levaram até lá. A minha família também que me trouxe até lá, que acho que o importante de tudo isso, da nossa vida, é o reconhecimento. O reconhecimento porque você não consegue fazer nada sozinho. E eu sou muito grato por essas pessoas que me trouxeram, me ajudaram a trilhar esse caminho. Tá? E ali no Japão, fiz um excelente evento. A partir dali, eu continuei no circuito mundial. Eu sabia que era um divisor de águas aquele evento, que a Federação Internacional estava modificando muito a forma de trabalhar, porque ela tinha antes, no quadro dela, 200 e poucos árbitros, e eu via que a cada evento a listagem estava menor. E até que ali no Japão eu falei, poxa, eu tenho que conseguir me manter aqui, mas se eu não conseguir também, Deus me trouxe até aqui, para mim já está ótimo, mas eu quero mais, eu quero continuar esse trabalho. E não foi diferente. Com muita garra, muito trabalho, muita determinação e gratidão, eu consegui ali estar me mantendo junto aos árbitros ranqueados. E depois disso vieram vários eventos, campeonatos mundiais, pan-americanos, veio a Paralimpíadas do Rio em 2016, que eu tive também, foi outro divisor de águas na minha vida, que eu tive a grata satisfação de estar arbitrando a minha primeira Paralimpíada, meu primeiro evento assim de magnitude imensurável também. Isso tudo sempre voltando lá atrás, agradecendo as pessoas que me levaram até ali, que eu não cheguei sozinho. Nós nunca chegamos a lugar nenhum sozinho. Sempre temos alguém ali te impulsionando, te ajudando. E isso sou muito grata a todas essas pessoas.
a minha família. Não vou cansar de falar aqui em seu professor Luiz Araújo Lima, professor Pereira, professor Paulo Vanderlei. Tá? São pessoas que me ajudaram muito, professor Neil Wilson, pessoas que sempre estiveram me incentivando ali dentro da prática do judô. E eu me emociono muito em falar nisso, porque são coisas na minha vida que lá atrás, antes de eu iniciar o judô, eu não imaginava. Sempre vim de uma família muito humilde, tá? Jamais imaginei conhecer o que eu conheci, estou conhecendo ainda no mundo hoje. Aquele cara que veio lá da cidadezinha de Belford Roxo, do bairro das Graças ali, eu fiz outro dia uma outra matéria, a repórter me fez uma pergunta, eu não soube responder a ela. Ela me perguntou, Jefferson, quantos países você já foi? Eu engasguei e falei, olha, eu nunca parei para ter noção disso. Mas eu posso ver, eu tenho os passaportes, aí hoje a gente tem um Facebook que mostra muito isso lá. Posso dar uma olhadinha e te falar, mas dá uma ideia para a gente aqui, mais ou menos, só para a gente começar. Eu fazer a edição da matéria e falei, poxa, o que eu falar para você hoje aqui, eu posso estar mentindo, realmente eu não sei, eu nunca parei para ver isso. Mas diz um número. Aí eu fui e falei para ela, sei lá, uns 30. Ela olhou assim para mim, eu olhei que ela não acreditou muito, quando eu falei 30. Eu falei, olha, eu estou te falando que você me pediu um número, eu estou te dando o que veio na minha cabeça, eu calculei mais ou menos aqui. Ela, tá, então você na matéria, quando a gente vai fazer a semana que vem, você traz mais ou menos para a gente. Eu falei, olha, eu não vou poder trazer tudo para te precisar, mas eu vou dar uma olhada nas fotos que eu tenho, passaporte, que aí deve dar para dar uma ideia mais ou menos de quantos países, mas eu acredito que deva estar por aí. Lá, então tá bom. E aí passou, eu cheguei em casa, peguei, olhei, peguei os passaportes, nem eu acreditei. Aí quando chegou na semana seguinte, aí eu levei para ela, aí eu copiei os passaportes, printei algumas fotos do Facebook que demonstra ali onde você esteve. E aí falei para ela, olha só, aqui eu vou te falar em número de vezes que eu fui a cada um, não que repetido, sabe? Se eu vou botar repetido aqui, tem vários países que o circuito internacional, vários eventos, eles se repetem muito, vários anos. Aí eu cheguei lá, quase 80 países. Ela olhou assim, que isso? Eu falei, graças a Deus me levou a esses países aqui. Nem eu sabia. A sua pergunta me fez estudar e procurar para saber. E aí, mais uma vez, eu agradeço muito a todas as pessoas que me ajudaram a fazer isso. Não cheguei a lugar nenhum sozinho. Tenho uma gratidão imensa à minha família e a todos esses senseis e amigos que me ajudaram a chegar. Passando 2016, várias outras coisas aconteceram na minha vida. Eu trabalhei por muitos anos com o professor Pereira, que era o gestor nacional de arbitragem. Sempre estive com ele na coordenação da arbitragem nacional, a qual eu aprendi muito mais sobre gestão nesse período. Saindo da CBJ, eu já era diretor de arbitragem da Federação do Rio de Janeiro e logo em seguida nosso nome começou a ser sondado para a gente fazer parte de uma gestão na Federação do Rio de Janeiro, que estava passando por um período um pouco difícil. E aí foi onde 3 amigos se juntaram para tentar fazer um trabalho de excelência no Rio de Janeiro. E aí nos juntou eu, professor Jucinei e professor Lara, para fazer uma gestão participativa no Rio de Janeiro, a qual deu muito certo, que culminou nesse ano agora de 2021. Professor Jucinei sendo reeleito presidente da federação e eu tinha a função de superintendente e o professor Lara de vice-presidente. O professor Lara agora assumiu a direção técnica
e eu assumi a vice-presidência da Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro, a qual a gente tem fazendo grandes trabalhos, inclusive uma parceria excelente que nesses anos aí nós temos feito aí com a Escola Nacional de Judô, professor Altair, grande parceiro, grande pessoa, a qual o judô do Rio de Janeiro, não só nós, eu, Jucinei Lara, não. O judô do Rio de Janeiro deve muito ao trabalho dele, um trabalho de excelência, tá? E a gente tem que sempre frisar, eu já falei, a gratidão é tudo. A gente tem que lembrar das pessoas que estão ao seu lado, os parceiros, os amigos, quem te incentiva, quem te ajuda, quem faz o trabalho contigo. E a Escola Nacional de Judô com o professor Altair é um desses grandes parceiros. São coisas também que a gente não vai levar só na amizade, tem que levar para o coração, levar como família, porque o judô é uma família. E, com certeza, professor Altair, nessa gestão, integra essa família na minha parte e na parte da Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro, a qual nós temos uma imensa gratidão pelo trabalho que ele vem nos auxiliando a fazer, principalmente nesses momentos de pandemia. Tá, professor Altair, fica aqui o meu agradecimento ao senhor, Sensei Altair, e a toda a tua equipe de trabalho da Escola Nacional de Judô. Pessoal, outro ponto importante na minha vida foi quando essa faixa aqui mudou de cor. Foi no ano de fevereiro de 2014, quando eu fui promovido a Kodansha, sexto dan. Olha, são fases e a faixa não é diferente. Quando você entra na academia, faixinha branca, que muda a sua faixa, bota a faixinha cinza ou grauzinho cinza, já é uma mudança espetacular. E você almeja o quê? Chegar à faixa preta. Né? Aí você coloca a faixa preta na cintura, pô, você já é uma coisa assim maravilhosa. E aí você chega na faixa preta, é como se você fosse faixa branca de novo. Você já começa a olhar para frente, poxa, será que eu vou conseguir galgar, chegar à Kodansha, a faixa preta, sexto dan? Eu acho que isso aí é uma coisa impossível para mim, não, é muito difícil, eu não vou conseguir. Já cheguei à faixa preta, que era difícil demais. Chegar a Kodansha, será que eu vou conseguir? E, poxa, eu volto lá, saí faixa preta lá atrás, 86. Será que, pô, eu vou conseguir? É muito tempo, muito treino, e aí eu não sei o que pode acontecer na minha vida. Mas você vai perseverando e volto a falar, a gratidão, as pessoas te impulsionando, a tua família junto com você te ajudando. E aí aconteceu, no ano de 2014, fevereiro de 2014, eu recebi a promoção a Kodansha. Olha, também foi um outro divisor de água na minha vida. Você fala, poxa, eu era faixa preta, eu sou Kodansha agora. O que é ser um Kodansha? E aí você começa a ver a tua vida mudar. Você tem que saber, os teus alunos já te olham diferente, você tem que falar, poxa, eu já era um exemplo, eu agora tenho que ser muito mais do que um exemplo para todos. Eu sou um Kodansha, espelho. A faixa preta já é um espelho, sim, imagina um Kodansha. A minha vida mudou a partir dali, de olhar as pessoas para melhor, começar a ver as coisas diferentes. Ser um Kodansha é ser diferente, mas ser diferente para o lado bom, o lado humanitário. Eu sempre gostei muito desse lado humanitário, mas depois que me tornei Kodansha, eu acho que eu me tornei um pouco melhor. Com certeza eu devo muito a essa faixa aqui. Eu já era humilde, tinha muita humildade, aprendi a ter mais humildade. Não ser subserviente, tá? Ser humilde. Ajudar ao próximo. O próximo, às vezes a gente pensa que, poxa, vou ajudar como? De que forma? Tem várias formas de você ajudar. Você às vezes pega um aluninho ali, ó, que chega na tua academia querendo praticar judô, mas a família não tem condições.
E você também depende do seu trabalho, mas você tem como ajudar. E olha, outra coisa, às vezes você está competindo, é atleta, tem grandes responsabilidades também. Foi uma fase também muito boa na minha vida, a de atleta. Mas a responsabilidade também vem quando você é árbitro. E essa responsabilidade é muito grande. Por quê? Você lida com o sonho das pessoas. Você é o árbitro, está ali no tatame, tem a missão de decidir a luta, decidir a vida dos atletas. E olha, a responsabilidade é muito grande. Como eu falei, quando a responsabilidade vem com a faixa, na arbitragem também não é diferente. E olha, você está lidando com o sonho das pessoas. O atleta, ele está num ciclo olímpico 4 anos ali. E você simplesmente você pode tirar esse atleta, tirar o sonho dele. Então, não é um conselho, é uma dica que eu dou para os árbitros. Muita consciência e responsabilidade para atuar nas lutas. Lembre sempre, você está lidando com o sonho de pessoas. Talvez em segundos você pode acabar com esse sonho.